Muitas pessoas usam o tabuleiro Ouija para conversar com entidades ou pessoas que já se foram. Tem pessoas que usam o tabuleiro Ouija e esperam alguma coisa de atividade paranormal ou fenômeno paranormal acontecer, como barulhos e diversas outras coisas paranormais. Hoje eu vou falar sobre o tabuleiro Ouija. Tudo começou em 1948 em uma pacata cidade chamada Reidsville, condado de Nova York. Duas irmãs, Kate e Margaret Fox, constataram o espírito de um masquete que havia morrido em circunstâncias misteriosas anos passados. Logo a notícia se espalhou pela América Latina. A parte da Europa era o nascimento do espiritismo. Após isso, todos queriam se comunicar com os mortos. As organizações espíritas saíam para a luz e os médiuns a porta de comunicação com o outro lado. Eram solicitados para realizar sessões espíritas. Essas pessoas que atuavam como intermediários entre os espíritos e os seres humanos inventaram uma variedade de maneiras interessantes de contato com o mundo dos mortos. A mesa que se movia era um deles. O médium e os participantes da reunião colocavam seus dedos levemente sobre a mesa e esperavam o contato espiritual. De repente, a mesa se inclinava e se movia, batendo no chão tão frequentemente e dando o número de batidas da letra do alfabeto que queria comunicar. Dessa maneira, a misteriosa força que movia a mesa ia soletrando a palavra uma a uma. Por exemplo, A, B, C, D, ou varia de números. Outra forma mais silenciosa era a da escrita automática, conhecida como psicografia. O médium se concentrava para manter o contato com a vida espiritual e, quando conseguia, começava a escrever em papel de forma descontrolada, exibindo a mensagem na caneta. Era assim: o médium ele pegava e fazia contato com o espírito. Esse espírito ele pegava e entrava no corpo da médium, né? E assim ele escrevia no papel o que havia acontecendo lá e o que acontecia. Uma variedade engenhosa, mas com que tempo foi cada vez menos usada. Consistia em colocar na base de uma pequena prancheta ou prancha de madeira em forma de coração duas suaves guias na parte mais larga e um lápis na ponta, o que seria o terceiro apoio dessa guia, permitindo rodar e escrever mensagens e uma folha de papel. Porém, escrever com essa prancheta era um desafio. Apenas se manteria o instrumento centrado no papel o tempo suficiente para obter uma mensagem ou resposta de espíritos ou entidades. Resumindo, você teria que hipnotizar a pessoa para depois o espírito entrar e assim você pudesse obter respostas, né, dos espíritos. E assim foram surgindo diversos instrumentos para manter o contato com o mundo espiritual. Muitos, embora a maioria carecesse de eficácia, sobrava imaginação. Apesar disso tudo, as empresas de brinquedo aproveitaram a oportunidade de trazer esses produtos para o mercado, alcançando grandes popularidades nos Estados Unidos e Europa, a tal ponto em que em 1886 um novo tabuleiro com as letras do alfabeto e números deixou todos os demais em segundos planos. Chamaram de tabuleiro falante. Um tabuleiro que fala misteriosamente. Não há nenhum nome para defini-lo. Porém, eu tenho visto e ouvido coisas maravilhosas, coisas que estão além da compreensão humana. Mas o que é esse tabuleiro? Ele pode ser
retangular com tamanho de 18 a 20 polegadas e nele está escrito sim ou não. Para iniciar a conversa, algumas palavras, saudação, letras de alfabeto, qualquer um pode usá-lo. Tome o tabuleiro em seu colo. Outra pessoa da mesma maneira se senta na sua frente e ambos colocam sobre o indicador o dedo polegar. Então se faz a primeira pergunta, como por exemplo, alguém quer falar? Ó, gente, tem alguém aí? E etc. Logo você acha que a outra pessoa está empurrando o indicador e ele pensa que é você, mas o indicador se move sozinho para sim ou não. Então, se for para sim, você decidiu quais perguntas fazer e as respostas vão sendo mostradas uma letra após a outra. Era assombroso e sua fama se espalhou como fogo em toda a América e Europa. O novo tabuleiro era simples. Não requeria nenhuma habilidade especial dos participantes quando o indicador se movia por si mesmo. Era fascinante, não importava o que ele dissera, o fato era misterioso por si só. É cheio de canto, foi Charles Kennedy que chamou o tabuleiro de Ouija. A origem do seu nome não se sabe muito bem de onde veio. Diz servir de uma antiga palavra egípcia que significa boa sorte, mas é mais provável que o nome venha do nome da cidade marroquina, Ouija. Mas foi William Foote que entrou para a história como o pai do tabuleiro Ouija. As empresas de Foote elaboravam truques de marketing para reinventar a história da Ouija, inclusive até dizendo que foi inventor e que seu nome era a fusão entre a palavra francesa Ouija, que significa sim, com a palavra alemã. Já com o mesmo significado, também disse outras coisas tão improváveis que o povo tomou a Ouija como diversão, como qualquer outro jogo funde. Dirigiu a companhia durante 25 anos. Em fevereiro de 1965, subiu para o telhado de sua fábrica na rua Hartford, em Baltimore, para supervisionar o transporte de algumas mercadorias. Uma madeira do teto cedeu e Ford caiu, encontrando-o morto. A partir de então, começaram a produzir Ouijas no mundo todo, com muitas variações e desenhos, inclusive. Fazia-se tabuleiros com edições especiais e de alta qualidade para colecionadores. As imitações adoraram nomes variados, como o mensageiro sem fio ou o tabuleiro falante, inundando as lojas com uma grande variedade de desenhos ou mais valiosos. Os mais valiosos eram aqueles de estilo egípcio, que os egípcios eles conversaram, né, eles sempre conversavam com os espíritos, a maioria dos egípcios, ou bruxas para invocar os espíritos, etc. Os egípcios chamavam de tabuleiro místico, todos queriam ter um. E era difícil a casa que não tinha um tabuleiro Ouija. Os fabricantes enganavam as pessoas dizendo que o tabuleiro falante era um jogo e que com ele ninguém ficaria entediado. Como no passado, existem empresas que produzem variantes interessantes dos tabuleiros falantes. Muitos têm desenhos luminosos, os quais tentam esconder o grande cuidado que se deve ter com esse tipo de jogo quando você deve jogá-lo. Ser como esse tipo de coisa que até hoje não sabemos muito bem como funciona. E você? Você tem medo do tabuleiro Ouija? Hoje em dia, tem bastante tabuleiro Ouija, né? E hoje em dia a maioria das pessoas joga o tabuleiro Ouija, né? E ninguém sabe dizer ao certo a verdade sobre esse jogo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Se inscreva-se no meu canal. Vídeo todos os dias. Vou ficando por aqui. Até mais.